Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos mais uma vez reunidos a fim de estudarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que tenhamos nesse momento a nossa capacidade de reflexão, de raciocínio ampliada sob a assistência dos benfeitores espirituais, certos de que recebemos desde já a assistência do mais alto, que nos vem justamente para que possamos não somente compreendermos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, mas para que também possamos praticá-los. E hoje o tema é a reforma íntima, e a reforma íntima em 12 passos. Algo bem interessante. Vamos associar aqui os ensinamentos dos espíritos superiores, a prática que os alcoólicos anônimos adotam em uma cartilha, que é por eles elaborada, para que consigam vencer as suas dificuldades no dia a dia, vencerem a imperfeição do vício, da dependência química. Isso é muito interessante fazermos essa associação, porque vemos que ali existe uma coerência muito grande com os ensinamentos dos espíritos superiores. Todos nós carregamos conosco as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, as nossas mazelas. E todos nós necessitamos desta reforma íntima, que é um fortalecimento interior, uma adequação de todos nós às leis divinas. Para iniciarmos então essa reflexão, vamos para o conceito vulgar de construção. Construção é a ação de construir, de dar forma a algo, geralmente partindo de um plano ou projeto elaborado com antecedência. Todos nós podemos nos considerarmos uma construção, e Deus nos criou. Deus nos criou simples e ignorantes, mas perfectíveis, ou seja, partimos de um início simples na forma, ignorante no conhecimento, mas que traz em si o germe do progresso. E todos nós temos esse DNA divino. Por isso que Jesus dizia que nós somos deuses. Para que isso venha a se revelar, para que possamos conhecer esse Deus que nós somos, Jesus recomendou que façamos brilhar a nossa luz. Aqui nós temos uma imagem de uma construção, e nós vemos ali que nós temos o material necessário para essa construção, nós temos um projeto e nós temos ali as ferramentas para isso. E todos nós estamos em um processo contínuo de construção, de autoconstrução. Nós vamos reflexionar aqui a respeito de como nós temos nos construído. Será que a nossa construção é forte, é sólida? Será que ela é capaz de vencer as dificuldades, a maneira com que nós nos construímos a partir dessa matéria-prima com que Deus nos fez? E reforma? Pois bem, reforma é o ato ou efeito de reformar, de atribuir uma forma melhor, de corrigir. Na etimologia, reformare, dar a forma primeira a. Ou seja, fazendo uma analogia com os conhecimentos espíritas, nós somos uma criação divina, uma construção de Deus. E nesse processo da nossa evolução, volta e meia nos é necessário uma reforma. Uma reforma, ou seja, é necessário que façamos que a nossa forma venha a ser corrigida para aquela forma original que Deus nos fez, ou seja, com o potencial de crescimento, respeitando ali as suas leis, para que nós próprios, através do nosso trabalho, da nossa autoconstrução, aprendamos a sermos felizes, verdadeiramente felizes. Numa outra analogia que nós temos essa imagem.
Às vezes a reforma ela é mais simples, como nesse exemplo, né, um piso que foi substituído, uma nova camada de argamassa e de revestimento sobre as paredes, uma nova pintura. Mas por vezes essa reforma ela chega a um nível, uma condição de extrema dificuldade, como nesse exemplo. Nós olhamos essa edificação e nós verificamos que aqui já é muito difícil. Uma reforma é quase uma reconstrução. Quando nós desrespeitamos a nossa própria natureza de sermos bons, porque somos filhos de Deus, então a nossa natureza é de sermos bons, acabamos por corroermos as paredes, danificarmos a estrutura, a nossa estrutura psicológica, emocional e física. E às vezes só nos resta a fundação que é a base com que nós fomos criados por Deus. E aí, nesta analogia que nós estamos fazendo, nós pensamos a respeito da nossa casa, fazendo uma comparação de reforma a uma casa. E que casa que nós nos referimos, então? Os espíritos usam muito esse termo de casa mental, porque nós temos, então, a nossa casa mental e a nossa casa física. A nossa casa mental, ela abrange o que é intelectual, o que é emocional e o que é moral. Ali nós vemos que temos também os quocientes de inteligência, alguns já bem compreendidos pelo homem, como por exemplo o QI, que é da inteligência intelectual. Nós temos o QE, que é da inteligência emocional, e nós temos também o QS, que é o quociente da inteligência espiritual. Esse deve se sobrepor e reger as outras inteligências. Porque se nós temos a inteligência espiritual, nós saberemos dar um rumo correto, seguro para as nossas vidas. O Espiritismo, por exemplo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, nos elucida muito bem isso. Porque nós podemos ter o QI de compreendermos racionalmente que uma situação é muito difícil, que ela é muito difícil de ser superada. Nós também temos situações onde o nosso eu, nosso consciente emocional, vai nos revelar que a situação que se nos apresenta é de extremo sofrimento e tentaremos vencer emocionalmente essa situação. E o quociente de inteligência espiritual nos revelará, nos dará força e nos fortalecerá na fé de que é necessário passar por isso. Ou seja, quem tem inteligência espiritual bem desenvolvida, sabe que a situação pode ser extremamente difícil, sabe que ela pode ser extremamente dolorosa, mas tem a convicção espiritual, por conta da sua própria evolução, de que aquilo lhe é necessário e lhe trará a felicidade futura, muitas vezes não nesta reencarnação. E é disso que nós precisamos hoje, porque em frente às diversas dificuldades que nos são apresentadas, às vezes a razão e a emoção em desequilíbrio perturbam também a compreensão, a percepção espiritual das coisas. E se tivermos a compreensão raciocinada sobre os ensinamentos dos espíritos superiores, e em especial de Jesus, teremos nós a força para superarmos as nossas dificuldades. E aí então esta nossa casa mental estará segura, estará fortalecida diante de todas as dificuldades. E nós temos também a nossa casa física, que é onde nós, espíritos, habitamos. O nosso corpo físico, quando reencarnados, e o nosso perispírito, que é um corpo sutil,
que nos acompanha sempre, está sempre vinculado, associado ao Espírito, onde quer que estejamos. Temos que cuidar da nossa casa física, do nosso corpo físico. É responsabilidade, porque no último item do capítulo Sede Perfeitos, nós vemos lá uma colocação de que nós devemos cuidar do nosso espírito, ou seja, da nossa casa mental, assim como do nosso corpo físico, que não devemos martirizar o nosso corpo físico por conta do mau uso do livre-arbítrio. Então, olha a nossa responsabilidade na construção dessa nossa casa mental e física, porque o nosso corpo físico também é reflexo da nossa mente, da nossa postura mental e emocional, intelectual e emocional diante da vida, em especial da nossa conduta moral, se procedemos corretamente. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural. E os Espíritos esclarecem que lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, ou seja, é a única verdadeira. Às vezes as pessoas falam assim, existem diversas verdades, várias maneiras de sermos, de agirmos. Não, existe só uma maneira correta de sermos. Somente uma maneira correta. E essa maneira correta é aquela que corresponde à lei natural. E Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Na dúvida de como devemos nos comportar em alguma situação, basta lembrarmos os exemplos de Jesus, os seus ensinamentos. E essa lei natural, que é a lei de Deus, tá? Ela indica o que devemos fazer ou deixarmos de fazer. E só somos infelizes quando dela nos afastamos. Ou seja, só existe um caminho para a felicidade. E por conta disso, que só existe um caminho para a felicidade, que nós acabamos sofrendo muitas vezes. Porque não aceitamos a vontade de Deus. Porque Deus quer que nós sejamos felizes. Às vezes as pessoas, por descuido, por exemplo, do corpo físico, negligenciam os cuidados com o corpo físico. Aí começam a sofrer de doenças, de padecimentos, de dores. E aí dizem assim, essa é a vontade de Deus. Não, Deus não quer que a gente sofra, essa foi uma escolha nossa. Nós tivemos ali, na maioria dos casos, os meios para pelo menos cuidar da nossa saúde. Aí descuidamos e dizemos, essa é a vontade de Deus. Terceirizando a nossa responsabilidade, às vezes para um plano de saúde, para uma medicação, para o governo, para outras pessoas, deixando de fazer aquilo que nós devemos. E aí nós então nos desviamos da lei natural, que dentre as leis divinas existe a lei de responsabilidade para consigo, inclusive, e aí negligenciamos os cuidados que temos que ter com a nossa casa mental, a nossa casa física, e aí então chegamos no momento que nos é necessário uma reforma. Olha, vamos retomar o caminho correto através da reforma, nos fortalecendo, verificando quais são as nossas imperfeições, e a partir disso, trabalhando as nossas virtudes. Porque se consideramos que somos arrogantes, orgulhosos, vaidosos, devemos então lançar mão do recurso da humildade, do trabalho, do respeito, da perseverança, da fé. Ao invés de ficarmos pensando em nossas imperfeições, muito mais útil, muito mais profícuo é pensarmos a respeito do que podemos fazer de bom, desenvolvendo as nossas virtudes. E sabemos nós o que devemos fazer, pois que na questão 621 de O Livro dos Espíritos,
os espíritos respondem a Kardec que a lei divina, ou lei natural, está escrita na nossa consciência. A nossa consciência está. Deus já nos cria com as leis, as suas leis impressas em nós mesmos. Mas Kardec pergunta, visto que o homem traz na sua consciência as leis de Deus, por que ele não pratica? E qual é a necessidade dela ser revelada? E aí os espíritos respondem que isso acontece porque o homem esquece, faz questão de esquecer e de desprezar as suas leis. E aí então Deus envia missionários para que a gente se lembre. E nós temos um exemplo de quem praticava muito a reforma íntima, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha a prática da meditação. E aí então tem na questão 919 de O Livro dos Espíritos a resposta direta de Santo Agostinho quanto a essa questão da reforma íntima. Kardec perguntou: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí então Santo Agostinho fala que basta lembrar a frase conhece-te a ti mesmo. E como é difícil nós nos conhecermos a nós mesmos. Porque muitas vezes tentamos fugir de nós mesmos. Entrarmos num processo de alienação, principalmente com as coisas exteriores, sem meditarmos, sem analisarmos a nossa conduta, sem reconhecermos ainda que somos imperfeitos, somos espíritos inferiores, que temos muito para crescer, e às vezes pela vaidade, pelo orgulho tolo, nós nos desviamos, nós fugimos desta reflexão, desta autoanálise, até por uma compreensão equivocada do auto-perdão, porque o auto-perdão não significa ignorar a responsabilidade pelos equívocos. O auto-perdão significa, a importância muito grande do auto-perdão é de não nos prendermos, não nos estagnarmos diante do sentimento de culpa. Porque só o sentimento de culpa, ele não traz um benefício. Ele poderá impulsionar para o arrependimento, que é um dos 3 pilares necessários para a nossa reparação, para a nossa regeneração, para que estejamos nós quites com a lei divina, que é o arrependimento e a expiação, que nada mais é do que a situação propícia para a reparação, e a reparação em si. Após essas três etapas, vencidas essas 3 etapas, podemos considerar que avançamos na nossa reforma íntima. Mas esse conhecer a si mesmo é um processo difícil e, na maioria das vezes, doloroso, porque fere o nosso orgulho. Ele exige um encontro consigo mesmo, se analisando com profundidade, sem nenhum escapismo. E aí então ele dá algumas dicas, Santo Agostinho. Nós não vamos colocar todas aqui. Convido que vocês leiam, que estudem isso no Evangelho segundo o Espiritismo, em especial na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Mas o que ele fazia? Ele fazia o seguinte: quando vivia na Terra, ao fim do dia ele se interrogava a própria consciência, conversava consigo mesmo e passava a revista tudo que ele havia feito durante o dia. Perguntava se não havia faltado com algum dever, se alguém tinha algo para se queixar dele, se ele teria sido motivo para alguém se queixar, para alguém lamentar alguma atitude dele. Ele fazia isso. E assim, pouco a pouco, ele foi fazendo a sua reforma. Tanto que sua frase é assim: foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que eu
o que em mim precisava de reforma. Ele não fala em reconstrução, ele fala em reforma, que é o nosso propósito. Então ele fazia essa prática todos os dias. E aí então, uma das questões, dentre as suas análises, ele se questionava assim, ó, examinando se ele havia feito alguma coisa contra Deus, depois contra o próximo, em terceiro contra ele mesmo. Muitos de nós não pensam assim, ó, será que eu fiz alguma coisa contra Deus? Até porque nós temos o entendimento de que Deus é onipotente, é todo-poderoso. Então muitos pensam assim, ó, eu não posso fazer nada contra Deus. Mas cada vez que nós desrespeitamos as leis divinas, nós estamos agindo contra Deus e contra a nossa própria natureza e contra o próximo. Quando eu ajo de uma maneira que não corresponde à lei de amor, por exemplo, eu estou indo contra Deus. E às vezes eu vou fazer uma oração, vou pedir algo e esqueço de analisar, será que eu estou indo contra Deus? Como é que eu posso pedir um auxílio de Deus se eu estou agindo contra Ele? Não que Ele não vá me dar o auxílio, porque Ele vai me dar o auxílio sempre. Em qualquer circunstância, Deus estará conosco para nos auxiliar, mas em respeitando as suas leis. E depois, então, dessa análise, será que eu fiz algo contra Deus? Porque eu faço contra Deus muitas coisas, em especial quando ninguém está olhando. Quando não há ninguém para reclamar dos meus atos, muitas vezes a gente vai ali estar agindo contra Deus. Ou seja, como o espírito Hahnemann dizia, o caráter de um homem se revela naquilo que ele faz quando está sozinho, quando não tem ninguém olhando. Aí nós estamos somente com Deus. Somos nós com Deus, sendo fiéis a Deus, às suas leis. E depois, será que eu fiz algo contra o próximo? E quando eu faço algo contra o próximo, eu também faço contra Deus. Porque Deus não é Pai de todos. Eu não deveria cultivar o sentimento de fraternidade? Não é óbvio isso? Se Deus é Pai de todos, significa que todos são os meus irmãos. Se eu faço algo contra o meu irmão, eu também estou fazendo contra o meu Pai. E muitas vezes nós não analisamos. Tomamos algumas pessoas como inimigos, como adversários. E aí, para uma reflexão, nós podemos analisar, podemos pensar que os nossos inimigos nos são permitidos, a ação deles contra os nossos interesses, contra a nossa vontade, contra o nosso bem-estar, porque Deus permite. É como se Deus enviasse ali um representante, um dos seus representantes, para que nós venhamos a despertar, analisar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, porque nesse mundo existem injustos. Existem injustos. Eu posso ter ali um inimigo, um adversário, que faz algo contra mim sem que eu nunca tenha feito nada contra ele. Algo que eu me lembre nesta reencarnação, por exemplo. Mas se Deus permite que este, entre aspas, inimigo, irmão, me faça algum, entre aspas, mal, é porque me é necessário para o processo da reforma íntima, para o meu despertamento. E por último, Santo Agostinho pensava, será que eu fiz algo contra mim? Se eu fiz algo contra Deus e contra o próximo, eu já fiz contra mim mesmo. Porque estarei respondendo à lei de causa e efeito. Jesus ensinou que nós devemos responder o mal com a prática do bem. Então, quando eu não sigo os ensinamentos de Jesus, eu já estou fazendo algo contra mim. Mas muito que eu faço especificamente contra mim e não afeta os outros, são aquelas coisas associadas, por exemplo, ao ócio, à preguiça,
às desculpas, ao vitimismo, porque nós somos artífices de nós mesmos. Para que eu perca nesta reencarnação, basta que eu entre num processo de acomodação. Quando a minha vida está muito confortável, eu devo me preocupar. A vida está muito confortável, isso é um mundo de provas e expiações. Se a minha vida está muito confortável, é porque talvez eu já esteja meio acomodado. Esteja me achando já um vitorioso na vida. Que não devo mais nada à lei divina. Que não tenho mais nada para crescer. E a simples frase, às vezes, de achar que podemos deixar para amanhã, já é um enorme prejuízo para conosco. Porque para nós, no nosso nível evolutivo, fazer o que é certo ainda é difícil. Tudo que vale a pena, tudo que é bom, dá trabalho, desgasta. E muitas das vezes traz algum prejuízo para os interesses, porque fere os interesses inferiores. Cansa o corpo físico, cansa o intelecto, cansa as emoções, porque exige de nós a perseverança, a força, a coragem, a fé. Então, podemos muitas vezes fazer o mal para nós mesmos, e fazemos assim, quando não fazemos nada. Porque nós estamos desperdiçando a oportunidade de crescimento que nós temos, em especial na reencarnação. E aí então Santo Agostinho ainda se perguntava: interrogai-vos sobre o que tendes feitos, com que objetivo procedestes, ou seja, não basta fazer o bem. Eu posso fazer o bem e ser bom para o outro e ser péssimo para mim. Ser péssimo para mim. Eu vou lá, por exemplo, um exemplo bem simples, eu vou lá e dou um dinheiro para alguém. Auxilio alguém. Fiz o bem para essa pessoa? Fiz, ajudei. Mas e para mim, eu fiz o bem? Depende, se eu fiz aquilo com amor, com respeito. Se fiz a caridade investido do sentimento da piedade, aí então eu terei feito bem. Porque esse sentimento de piedade, ele é mãe da caridade. Se eu faço isso com amor, com sentimento de compaixão pelo outro, aí eu estou fazendo um benefício para mim. Não importa o que eu dei para o outro, tal qual o óbolo da viúva. O que importa é o sentimento que eu investi naquilo que eu fiz. Mas se eu fiz com orgulho, com vaidade, para mostrar para os outros que eu sou melhor do que eu realmente sou, aí então eu fiz um grande mal para mim. Então essa era mais uma análise que ele fazia. Não somente no que ele tinha feito no dia, mas com que objetivo ele havia feito aquilo. Ele dizia: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Porque é muito comum a censura com relação ao que os outros fazem. É o que Jesus ensinou com relação à trave no olho. Ainda temos o costume de olharmos o cisco no olho do outro. Mas Jesus recomendou: primeiro tira a trave do teu olho. Depois que tirou a trave do teu olho, vai lá e ajuda o teu irmão a tirar o cisquinho do olho dele. O cisquinho. E nós temos muitas traves para retirarmos dos nossos olhos, que ainda são cheios de preconceito, de discriminação, da própria ignorância, né, por falta de compreensão, de entendimento, da falta de sentimento, de amor, de respeito. Nós vamos conquistando isso aos poucos, no convívio, e em especial através do trabalho. Do trabalho, não existe progresso sem trabalho. Então a gente analisa assim, se aquilo que a gente está fazendo, se outros fizessem, a gente ia achar bom, a gente acha legal. O que a gente pensa a respeito dessa atitude feita por outro? Às vezes a gente nem perdoaria. A gente nem perdoaria se fizessem conosco
tá? O que a gente faz com os outros. Ver como uma reforma íntima exige uma reflexão, um pensamento mais profundo a respeito de nós mesmos. E aí ele coloca algo que nós já falamos aqui. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Porque os inimigos vêm e nos dizem a seco, na cara. O nosso orgulho é tanto que às vezes nos é necessário a presença dos inimigos para nos dizerem aquilo que nós não queremos ouvir e não queremos ver a respeito de nós mesmos. E os inimigos, nesse sentido, eles têm uma capacidade de alavancarem o nosso progresso. Porque daí falam algo para nós e a gente fica pensando e fica pensando. E se não converter esse pensamento, esse sentimento, tá, em rancor, em mágoa, e sim em auto-iluminação, pela reflexão, nós não teremos alcançado nenhum proveito. Pensarmos assim, olha, o que disse para mim realmente é ofensivo, foi de maneira desrespeitosa, não precisava ter falado assim, e às vezes precisava falar assim mesmo, senão a gente não ouviria, e analisar, mas será, mesmo vindo de uma pessoa que eu desprezo, será que não há algo de verdade nisso? Será que não há algo para eu pensar um pouquinho mais, para analisar? De onde que ele tirou isso? E às vezes tentar traçar um diálogo com o inimigo. Perguntar, mas por que tu pensa assim? Ao invés de dizer, quem que tu está pensando para me dizer isso? Pedir para ele explicar. Explica melhor, eu quero entender isso. Por que tu acha que eu estou errado? Por que tu não gosta de mim? Por que tu tem dificuldade ainda de conviver comigo? Ou de me perdoar? Ali a gente vai se conhecer, através do olhar do outro. É a possibilidade, aquilo que o inimigo nos vem trazer de bom. E aí então ele coloca, formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, que nem a orientação de Paulo de Tarso a respeito da prece. A prece ela tem que ser inteligível, ela tem que ser clara, ela tem que ser precisa. E ela também pode ser concisa nesse sentido, por ser muito assertiva. Tá? E não temeis multiplicá-las, essas questões, porque às vezes a gente faz uma questão a respeito de nós mesmos e surgem outras questões que vão nos incomodar, porque vão mexer profundamente em nós, vão mexer na nossa intimidade, vão balançar o nosso orgulho, a nossa vaidade. A gente vai achar que já estava bem, já estava numa boa e vai pensar, nossa, eu tenho muita coisa para fazer ainda, eu tenho muito para evoluir. Então não podemos ter medo de multiplicar. E aí diz que na hora que a gente fizer essa meditação, essa reflexão, que também é uma prece, tá? Justo é que sejamos advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. É muito comum isso. Divaldo Franco já orientou de como que nós podemos fazer para entrar em comunicação com o nosso mentor, com a nossa mentora, também conhecido como anjos de guarda. A gente se retira por um local para poder meditar, para poder asserenar os pensamentos, os sentimentos, a gente se recolhe e aí começa a pensar tal qual Santo Agostinho, fazendo uma análise, trazendo questões. Daqui a pouco nós entramos em sintonia com benfeitores espirituais que vão nos esclarecer. Quando acontece comigo em particular, tá, e faço um questionamento, assim, começo a entrar nesse processo de meditação, a resposta, quase sempre, ela não vem consoladora, ela vem esclarecedora. E como nós somos os artífices do nosso destino, vivemos sob a lei de causa e efeito, todo o nosso sofrimento tem a origem em nós mesmos.
E se vamos praticando essa orientação de Santo Agostinho, cada vez nós vamos entrando em contato mais íntimo, profundo conosco. Porque os espíritos vão ver ali, olha, ele realmente está querendo se conhecer. Ele está querendo realmente se melhorar. Então vamos revelar para ele. Por que ele está assim? O que ele não está fazendo? O que ele tem que se melhorar? E aí então parece que a gente vai levando uns puxões de orelha, tal qual o Santo Agostinho coloca aqui, ó. Justo é que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. E é com mais franqueza do que faria um amigo. Porque os amigos que nós temos são também espíritos inferiores como nós. Essa franqueza vem de espíritos superiores que querem o nosso bem, que não vão falar nada para nos magoar, nada para nos ferir. Mas às vezes nos sentimos feridos, porque dá uma mexida na gente. E todos nós nos esforçamos para nos melhorarmos, em especial nós espíritas, não que sejamos melhores do que ninguém, mas porque a doutrina espírita nos traz o conhecimento de que nós somos responsáveis por nós mesmos. Procuramos não terceirizar a nossa realização através de feitos alheios. Queremos ser nós os vitoriosos sobre nós mesmos, vencendo as nossas imperfeições, e nos encontramos muitas vezes em situações de muita dificuldade, de muita dor, que nos consomem as noites de sono, que nos dificultam prosseguir. Tudo isso que nos ocorre por conta das nossas más inclinações, ou seja, a reforma já está um pouquinho grande demais às vezes. Parece que nós não vamos conseguir fazer a reforma. E aí Kardec pergunta, faz uma questão 909 no Livro dos Espíritos, que eu acho uma das mais constrangedoras. Pelo menos foi a mais constrangedora para mim. Porque em certos momentos da vida, passamos, conforme a nossa evolução psicológica, nos sentimos relativamente vítimas. Parece que nós estamos apanhando demais da vida. Temos ali dificuldade de prosseguir, de ir adiante, de vencer as nossas más inclinações. E aí Kardec pergunta, nessa questão 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Aí nós pensamos, não, às vezes não dá, às vezes é muito difícil mesmo. Tem que ter uma intervenção de algum espírito superior. Alguém tem que resolver isso para mim. Eu não consigo vencer as minhas próprias inclinações, as minhas más. E aí os espíritos respondem, sim, nós podemos sempre vencer as nossas más inclinações, fazendo muitas vezes esforços insignificantes. Ou seja, às vezes somente o primeiro passo já é acertar, já é adentrar na vitória sobre uma má inclinação. E aí os espíritos falam assim, o que lhe falta é a vontade, que nós vamos voltar a essa palavra vontade no final dessa exposição. E aí eles colocam, quão poucos dentre vós fazem esforços. E tudo que é bom, tudo que vale a pena, exige esforço. Mas aí então nós vamos ver agora, sucintamente, 12 passos que os alcoólicos anônimos seguem diariamente para vencerem a má inclinação da dependência pelo álcool. E todos nós temos as nossas dependências. Ficamos vinculados às nossas más inclinações. Nos apegamos àquilo que não mais nos convém.
E nós trazemos já como atavismos esses comportamentos, ou seja, são comportamentos que repetimos durante várias reencarnações, e como é difícil nos livrarmos dessas tendências, desses comportamentos, muitas vezes, que se manifestam de maneira inconsciente. O próprio Paulo de Tarso dizia: por que cada vez que eu quero praticar o bem eu tenho dificuldade, às vezes eu não consigo? E por que tudo aquilo que eu não quero fazer eu continuo fazendo? De errado, de equivocado, contrário à lei divina, porque eu quero ser feliz? E só existe uma maneira de ser feliz, que é se respeitando as leis divinas e seguindo as leis divinas. Então, se Paulo de Tarso dizia isso, podemos considerar que para nós também é muito difícil. Mas ele segue em 12 passos. O primeiro passo que eles seguem é admitir que estão impotentes perante uma dificuldade, perante uma má inclinação na questão aqui, o álcool. E que tinham perdido o domínio sobre as próprias vidas. Isso acontece às vezes. Por vezes, seguimos tanto fora do caminho reto, queremos ir pela porta larga, que temos muita dificuldade, já não conseguimos mais retomar o caminho. Porque nós sentimos impotentes, muitos até necessitando de antidepressivos ou de outros medicamentos para que possam retornar às suas atividades. Mas o primeiro passo, reconhecer que é impotente, que sozinho não consegue vencer. E o segundo passo, viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Ou seja, eu já tinha a sanidade antes, eu já era saudável antes, que é o quê? Na maneira como Deus nos criou, como nós fomos construídos, e ao invés de nos autoconstruirmos, colocando tijolinho por tijolinho da maneira adequada, fizemos isso com uma argamassa que não sustenta, que não segura, que não solidifica. E Jesus disse: aquele que seguir os meus ensinamentos, os meus exemplos, será como o homem sábio que construiu a sua casa sob a rocha. Ou seja, Jesus é a rocha. As leis divinas são a rocha. Tudo que edificarmos, cada tijolinho que colocarmos lá, sob essa rocha, ali permanecerá forte, capaz de suportar todas as dificuldades, todas as intempéries. Mas aqui nesse momento o que acontece já é um ato de adoração, porque se eu reconheço que existe um ser superior a mim, um poder superior a mim, eu já me coloco numa situação de humildade. E cada vez que eu me coloco numa situação de humildade, eu abro campo para a intervenção dos bons espíritos, porque não há como um bom espírito me auxiliar sendo eu orgulhoso e vaidoso. Eu não vou aceitar os bons conselhos. E aí continua então para o terceiro passo, quando decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos, cada um na sua crença, conforme entende a Deus, se entrega à vontade de Deus, ao desejo de Deus. E fazendo então, fazemos o que para isso? Minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos, tal qual o Santo Agostinho dizia. Faça uma análise de mim. Conhece-te a ti mesmo. E tem que ser minucioso em todos os detalhes, tem que ser destemido, sem medo de reconhecer os próprios erros, as próprias faltas. Porque a partir dali é que nós vamos trabalhar para vencer as más inclinações. Quinto passo, admitimos perante Deus e perante nós mesmos e perante outros seres humanos a natureza exata das nossas faltas. Aqui, de novo, a questão da humildade,
Porque nessa situação, isso aqui propicia uma autolibertação do ego imaturo. A pessoa tira aquele peso das costas, porque reconhece. E aí, a partir disso, sai da condição de vitimismo, de sentimento de culpa paralisante, para a situação de arrependimento. Olha, eu declaro que eu estou arrependido. Fiz um inventário minucioso e destemido sobre minha conduta e reconheço perante Deus, os outros e perante mim mesmo. E aí então estou arrependido. E vou para o 6º passo, porque nos prontificamos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Ou seja, nós aceitamos o auxílio dos bons espíritos que representam Deus para a nossa vitória. Porque os espíritos superiores nos colocam que em prece e em oração há 2 coisas que os espíritos nunca vão nos negar, que é o fortalecimento da coragem e a inspiração para que possamos vencer as nossas dificuldades. 7º passo: humildemente rogamos a Ele que nos livrasse das nossas imperfeições. Como? Que Deus faça por nós? Não. Como conta o 9º passo, fizemos reparações diretas dos nossos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las ou prejudicar a outro. Ou seja, aqui vem a ação, que é a reparação. 10º passo, continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós os admitíamos prontamente. Ou seja, eu não deixo para depois. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto ele está no teu caminho. Antes de adorar a Deus, de largar a tua oferenda, vai lá e te reconcilia. Isso acelera o nosso processo de reforma íntima, de encontro com a felicidade. Já traz uma felicidade imediata porque nos deixa a consciência leve, tranquila. 11º passo. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. 12º passo. Tendo experimentado um despertar espiritual, procuramos transmitir essa mensagem e praticar esses princípios em todas as nossas atividades, ou seja, não se restringe somente a vencer uma má inclinação específica, mas sim vencer a experiência que eu adquiro e que eles adquiriram aqui nessa prática desses 12 passos com relação ao álcool, a dependência do álcool, essa experiência, essa vitória, eles utilizam para vencer todas as outras más inclinações. Um excelente exemplo para nós. E para encerrar esse nosso encontro, eu lembro a colocação dos Espíritos com relação à nossa fé, porque Jesus disse que nós temos a fé. Se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, seríamos capazes de transportarmos montanhas. E às vezes nós dizemos assim que nós queremos algo, que nós queremos, sim, nós queremos. Mas será que a gente quer mesmo? Porque Kardec e os espíritos superiores colocam que o que nos falta na maioria das vezes para vencermos as nossas imperfeições e alcançarmos novas conquistas é a real vontade de querer. Será que eu quero mesmo? Porque quando eu quero mesmo, com vontade eu consigo. Então que tenhamos todos nós essa vontade de querer, essa força, essa potência, que é a própria fé, para vencermos todas as nossas dificuldades. Que Deus nos envolva em sua paz,
em sua luz, que todos nós consigamos vencer as nossas dificuldades, realizando a nossa reforma íntima, e que tudo isso que nós fazemos em benefício próprio beneficie os nossos semelhantes. Agradeço a atenção de todos e peço que continuem assistindo às palestras da Sociedade Espírita Paulo de Tarso através do YouTube e do Facebook.